noite, pessoal. Eu me chamo Ana Carolina, hoje eu estarei como mediadora dessa mesa com a temática a macrovisão do empreendedorismo no esporte e na educação física. Eu, desde já agradeço a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui nesta live e também gostaria de agradecer aos professores que se dispuseram de seu tempo para estar aqui compartilhando o conhecimento deles conosco. E agora eu convido o nosso primeiro facilitador, doutor Antônio Carlos Dourado, a estar com a palavra. A noite de hoje vai tratar sobre uma macrovisão do empreendedorismo no esporte e na educação física. Né? Eu fiquei imaginando o que a gente poderia estar abordando hoje em relação a esse assunto. E, obviamente, que usei um pouco da experiência que eu tenho adquirido ao longo dos anos, porque em outubro de 2012 eu fui chamado por um secretário de Estado, secretário do Esporte, que era um árbitro CBF, foi chamado pelo governo anterior, que era o Evandro Roman, professor na área, também doutor pela Unicamp, para atuar dentro do Instituto Paranaense de Ciências do Esporte, que agora voltou a ser Paraná Esporte. E desde outubro de 2012, eu venho passando por diferentes departamentos dentro dessa autarquia, que hoje é Paraná Esporte novamente, e diferentes setores, mas sempre envolvido com ação estratégica, com planejamento, com gestão de projetos, com inovação e desenvolvimento do esporte. E a gente tem observado inúmeras possibilidades de atuação no campo esportivo, né? E nessa linha de experiências e de vivências, o que aconteceu com a gente nesse último ano? Nós tivemos que nos reinventar. Acho que todo mundo está se reinventando, né? E com isso, as alternativas, o empreendedorismo fica à flor da pele e o envolvimento com isso é pleno, diário, a todo instante, e o repensar por conta de tudo que está acontecendo é constante. Isso é uma ideia que nós adotamos no início de 2020, por conta da pandemia, por conta de uma perspectiva aí de atuação do esporte no ambiente econômico, né? Então, a gente colocou esse dashboard para as estruturas de governo, Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria de Fazenda, Vice-Governadoria, o esporte como um fator de desenvolvimento humano e econômico, né? E aí, como a gente havia construído uma política de esporte para o Estado, olhando dentro dessa mandalazinha, vocês vão ver que tem aí a formação esportiva e educação pelo esporte, a excelência esportiva e a prática esportiva continuada, ok? E partindo de tudo isso, né, dessas 3 pétalas aqui, a gente desenvolve o esporte no Estado. Só que esse desenvolvimento esportivo, ele gera algumas coisas em diferentes setores, né? E aí nós vamos buscar qual era a influência do esporte nesses diferentes ambientes. E aí, como a gente justificar isso, né? E a gente justificando isso, dentro de um corpo de técnicos que tem dentro da secretaria, hoje a Secretaria de Educação do Esporte, da Paraná Esporte, da Superintendência Geral do Esporte, tem muita gente competente atuando nisso, né? E aí a gente começou a levantar alguns pontos, alguns dados, né? Então, no setor da saúde, no setor da educação, no setor do turismo, da inclusão social, da economia, da segurança, né? E são segmentos que, indiscriminadamente, a gente atua, né? O professor de educação física atua na educação, ele atua no turismo, o profissional de educação física, ele atua com inclusão social, ele atua no ambiente da saúde, e tudo isso gera uma evolução na economia.
E nós começamos a refletir isso a partir de um evento que nós criamos, que é os Jogos de Aventura e Natureza, que é coordenado por um colega nosso, que é o Tiago Campos, é um profissional de Curitiba que coordena. E a gente começou a observar, dentro dos portais de transparência dos municípios, e nós tomamos até como exemplo um município pequenininho, aqui no norte do estado, que é Carlópolis, né? Que durante o mês de realização do evento dos Jogos de Aventura e Natureza em Carlópolis, a arrecadação por consumo de ICMS, né, aumentou significativamente. Eles tinham uma arrecadação em torno de 4 a 5 milhões mês, e nesse mês específico foi para 7. Aí nós começamos a buscar os outros, tanto que nós estamos pedindo para um Instituto de Pesquisa do Governo para fazer um levantamento de todas as regiões que foram realizados eventos para ver se isso acontece. E, de fato, vem sendo demonstrado que acontece. Durante um período de eventos, a concentração de pessoas gera muito consumo. Então, é a rede hoteleira, a rede de alimentos, o comércio em si, e isso dá uma arrecadação maior para o município. Então, você imaginar que um evento junta 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, isso daí vai gerar a economia dentro do município. Em 2020, praticamente não aconteceu nada disso. Nossa referência é de 2019, né? E se a gente for falar de uma visão de empreendedorismo, olha os segmentos que a gente tem aí de atuação, né? Olha os dados que nós levantamos. Um dado bem claro que a gente tem aí é da economia, aliás, é da saúde, né? Que é um dado da Organização Mundial da Saúde da ONU de 2018, que $1 aplicado no esporte, ele retorna e poupa em termos de saúde 3,20 centavos, 20 cents de dólar. Então, a área médica não atua tanto com os problemas de saúde, porque se estabelece essa economia. Na educação, a gente tem um campo, que isso é dado até pela própria Secretaria da Educação do Instituto de Pesquisa, que 1,7 milhões de matriculados em escolas tem ali um percentual de 30% de atendimentos pelo esporte. Então, a gente tem uma lógica que, mesmo na educação física, no escolar, né, dentro da escola, enquanto disciplina, a gente vai ter aí uma ação, uma participação de pelo menos 30% dos alunos em ambiente esportivo, participando desses jogos, desses eventos esportivos, jogos escolares das categorias de 11 a 14 anos e jogos escolares da categoria A, de 15 a 17 anos. Depois, jogos escolares da juventude, os eventos que agora retornam, que é o JEBS, Jogos Escolares Brasileiros, que antes era organizado pelo COB, agora vai ser organizado pela Confederação Brasileira de Esporte Escolar, né? Tudo isso aglomera a gente, que não é indicado agora, né, mas gera economia, um aumento, uma ampliação da economia naquele ambiente que está instalado o evento esportivo, né? Então, ele é um indutor do turismo. E a gente passa para o campo do turismo e a gente vê que esse mercado de eventos esportivos, hoje, representa um percentual de 4,32% do PIB do turismo nacional. Olha que interessante. Então, nós temos aí, dentro da rede hoteleira, da compra de passagens, dessa questão de alimentação, de hospedagem, tudo em termos de influência na arrecadação municipal e, consequentemente, um start, uma evolução na economia, né? A economia, aí, ó, a pétala verdinha, o que ela representa? Ela está representando aí uma economia de 6,2% do PIB em 2017. Então, esse é o percentual do PIB nacional que está relacionado ao esporte. Então, ganhos obtidos através do esporte, né? Interessante também. E, fora isso, o que a gente tem ainda? A prática da atividade física relacionada ao poder aquisitivo, né? E também a inclusão social. O esporte enquanto um segmento do qual a gente
tenta estabelecer aí níveis de igualdade, a inserção da pessoa portadora, a pessoa com deficiência, de um modo geral, os equipamentos que hoje se produz para atender o deficiente e atrelá-lo, aproximá-lo do esporte e da prática de exercício físico. Então, hoje, a gente tem aí um potencial muito grande de campos de atuação. E consequentemente, a gente tem aí, no campo da saúde, a saúde é preservada pela prática regular da atividade física. No campo da educação, o esporte é educação a serviço do desenvolvimento humano. No campo do turismo, o esporte como indutor do turismo. No campo da inclusão social, o esporte é um motor para a igualdade, que é o que a gente vem tentando. Na economia, o esporte é o segmento econômico com a maior taxa de crescimento econômico na atualidade. Hoje, se eu fosse perguntar para vocês, qual seria a prática que vem mais crescendo e se evidenciando nesse ano de pandemia? Eu acho que sem titubear, sem pensar, vocês olhariam assim e falariam assim, é o ciclismo. A venda maciça de bicicletas, os grupos de pedal, refletem uma coisa semelhante ao que acontecia na década de 2000. No ano de 2000 a 2010, praticamente, assim, surgiram todos seria uma redundância, mas assim, e é uma extrapolação. A maioria dos grupos de corrida. Então, em todas as cidades, assim, começaram a surgir grupos de treinamento de corrida. E esse ano de 2020, a coisa deu uma guinada por conta da pandemia, não sei, mas por conta da possibilidade do ciclismo criar um ambiente diferenciado, assim, até a prática com certo distanciamento, houve um boom na venda de itens relacionados ao ciclismo. Né? Isso cabe até a gente dar uma consultada. Então, uma área que veio crescendo muito. Então, de tempos em tempos, surge aí uma possibilidade, uma tendência. E olha, pessoal, vamos imaginar, os itens relacionados ao ciclismo, que se comercializa, os itens relacionados à corrida, o que se comercializa. Então, isso estabelece um indicador muito grande desse potencial aí de crescimento econômico, né? Então, se eu for olhar para o esporte como um fator de desenvolvimento humano, eu tenho que olhar pelo menos para essas 5 pétalas aí que eu venho mostrando para vocês, né? Que eu estou tentando elucidar para vocês. Porque é isso que está garantindo, até para dentro do próprio Estado, a gente justificar a importância do esporte. Né? A gente, sendo da área, não imagina, assim, não dá para acreditar, né? O esporte é um fenômeno que resolve os problemas do mundo. Não, mas ele, né, ele enquanto prática, enquanto segmentos igual a essas 3 pétalas no núcleo aí da mandala, do dashboard, formação esportiva e educação pelo esporte, excelência esportiva no alto rendimento e o esporte, a prática esportiva continuada para a vida toda, né? O esporte para a vida toda, porque todo mundo faz algum tipo de prática, outros ou não, né? A gente tem uma régua aí, né? Do sedentarismo até o alto rendimento, e no meio dessa régua a gente tem muita gente fazendo atividade física, quer ser caminhando, nadando, indo para as academias, que o Beraldo vai comentar sobre isso, o crescimento dos tipos de práticas que ocorreram dentro das academias, as mudanças das técnicas, dos equipamentos que a gente tinha em práticas na década de 60, 70 e que retornam agora com um colorido diferente, com uma estrutura diferente, com tecnologia diferente, né? Então, se pegar o CrossFit, o treinamento funcional, as aulas de spinning, as esteiras, os equipamentos todos que a gente tem hoje dentro da academia, que o Beraldo deve falar com maior propriedade, eu não vou entrar nessa seara, evoluiu muito também. E esse que está ali na academia, ou que está no parque, ou que está no clube, na piscina, ou que está andando pela rua, fazendo atividade física, entra nessa pétala aqui da prática esportiva continuada, né? E tudo isso a gente entende aí que deve ser estabelecido por uma ação coletiva que a gente poderia chamar uma política de esportes,
né? E que ela é desenvolvida dentro da sua multivariação, desde o acadêmico que está entrando, sendo inserido na área, até inserido na área, na prática esportiva, no campo do profissional de educação física fora da escola, aquele da escola, né? Que tem aí suas restrições de atuar dentro da escola, na formação do ser humano através do esporte, utilizar essa metodologia como uma técnica de formação, e no campo do profissional da educação física, aí a ramificação é muito grande, né? Os campos de atuação são gigantescos. Nós, dentro da Universidade Estadual de Londrina, há anos atrás, a gente tinha um curso, né, que se iniciou e aí agora está passando por uma adaptação, que era o curso de Ciências do Esporte, que se a gente olhar para os egressos desse curso, ele colocou profissionais nos mais diversos campos, desde o esporte, lá do alto rendimento, em clubes, nas diferentes modalidades, na gestão esportiva, tem muita gente trabalhando em gestão esportiva, tem muita gente trabalhando com alta tecnologia, então, a variedade é gigantesca. O pessoal que saiu do bacharelado em educação física tem atuado de forma muito intensa, muito grande no campo da saúde, dentro das academias, também com uma variação gigante de oportunidade, de crescimento e de empreendedorismo, né? E o nosso campo é muito vasto, ele é muito amplo para esse crescimento profissional. Hoje a gente não tem uma limitação. A gente tem a limitação profissional de atuar com profissionalismo e tal, mas para a criatividade, para a atuação, é uma coisa fantástica. As possibilidades são enormes, né? Não tem, assim, limitações nem restrições de atuação. Obviamente, que não ultrapassem, né, o campo profissional de outros segmentos, de outras áreas. Mas, hoje, é um dos segmentos que cresce muito e que pode ter aí uma inserção do profissional de educação física desses diferentes segmentos aí que eu mostrei para vocês dentro dessa mandala. Uma coisa que tem crescido, e nós tivemos esse exemplo, são os esportes de aventura. É uma coisa absurda. Nós fizemos o lançamento em agosto de 2019 dos Jogos de Aventura e Natureza, em baixíssima temporada no litoral paranaense, em Matinhos, né? Deu 3.000 pessoas. Então, imagina 3.000 pessoas dentro de uma faixa litorânea pequena, consumindo, se hospedando, fazendo a prática de esportes como surf, como o bodyboarding, ciclismo, corrida, paraquedismo, deixa eu ver se eu lembro de mais, esportes na areia, balonismo, e uma infinidade gigantesca que vocês podem procurar no nosso site lá na Paraná Esporte, que é esporte.pr.gov.br. E ali vocês vão ver a vastidão das coisas que se faz dentro do ambiente esportivo na esfera governamental, o que se propicia, e quais são esses campos de atuação profissional, dentro do lazer, atividade com idosos, jogos de integração dos idosos, é muita coisa, né? E isso é um campo muito interessante para quem tem aí o interesse, tem uma visão de entrar no mercado profissional, para atuar com uma coisa inovadora, uma coisa diferente, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, as possibilidades de campo de atuação. E hoje a gente tem um estudo muito bacana, né? A gente hoje tem um vínculo, um termo de cooperação com a Universidade Federal do Paraná, com um grupo de pesquisa de inteligência esportiva, que foi feito a partir de um diagnóstico que nós fizemos na gestão entre 2015 e 2018, que nós fizemos o levantamento em 372 municípios dos 399 que o estado do Paraná possui, né? Até para vocês terem uma noção, desses 399 municípios que existem dentro do estado do Paraná, 324, 325 tem população abaixo de 20 mil habitantes.
E nós saímos através dos escritórios regionais, identificando quais eram as características do esporte nesses municípios e quais eram as carências. Tem profissional de educação física? Tem professor de educação física? Tem lei de incentivo ao esporte? Tem recurso destinado ao esporte? Tem um fundo do esporte? Quais os itens esportivos que tem nesses municípios? Tem transporte para o esporte dentro do município? O que se desenvolve de modalidades esportivas dentro do município? Né? E nós conseguimos montar um diagnóstico muito grande, que também está disponível nesse site que eu falei para vocês. Né? E agora, pensando em renovar, como se fosse um censo, né? Um censo geográfico, igual faz o IBGE, está se fazendo um cadastro novamente desses municípios. Né? E as informações vêm se alterando, se adequando, vêm mudando. E é um trabalho bem legal também desenvolvido por esse pessoal do Grupo de Inteligência Esportiva, coordenado e capitaneado pelo professor Fernando Mesader, e que a gente está vinculando novamente a Paraná Esporte e a esse programa que está aqui em cima, Programa Escola do Esporte. O Programa Escola do Esporte foi criado a partir da identificação da grande necessidade que os municípios têm da formação, da capacitação, formação continuada e capacitação. A partir dessas informações que nós obtivemos nesses diagnósticos, nós criamos duas situações bem legais. Uma é um curso em EAD para 300 gestores públicos municipais e estaduais dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Onde o curso vai no foco da gestão pública do esporte. Então, matérias da administração pública e também da gestão pública vinculada ao esporte, relacionada ao esporte. 300 alunos, todos eles gestores, gratuito no modelo EAD. Outra cooperação fantástica é através de um PAS, de um projeto de extensão coordenado pelo professor Elcio Rossi Gonçalves, que é um colega aí do Departamento de Ciências do Esporte, que é o Formação de Treinadores. É um programa muito legal. Agora, daqui a 25 minutos, vai iniciar uma palestra, uma live, com o professor Marcelo Massa, que é um professor da USP, que vai falar sobre talento no esporte. Bem bacana. Só que esse projeto de extensão é fantástico, ele está abarcando aí muita gente. Nós tivemos no mês passado 4 sábados com palestras, né? 4 palestras de 4 professores diferentes. O professor Pablo Angreco, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Bruno Pasquarelli, que agora é docente nosso aí no Departamento de Ciências do Esporte, o professor Scaglia, da Unicamp, de Campos de Limeira, do curso de esporte, e, por último, o professor Raul Oziek, falando sobre fisiologia, o professor Raul Oziek, da Universidade Federal do Paraná. Em cada uma das lives, sábado de manhã, das 9 até o meio-dia, batiam no YouTube, através do StreamYard, esse mesmo pacote que a gente está usando, em torno de 1.200 participantes dentro do chat, assistindo a cada um deles. No último, deu uma quedazinha, tivemos 970, 980. Então, uma inovação, assim, uma ação desenvolvida pelo professor Elcio, em cooperação com a Paraná Esporte, através da Escola do Esporte, para divulgar e fazer algo relacionado à divulgação, os materiais de divulgação. Mas toda a competência, toda a glória e os louros da glória tem que ser dado ao professor Elcio pela iniciativa fantástica e que eu acho que vai surtir mais coisas interessantes ainda. Né? Então, é isso que a gente está fazendo em termos de trabalho para propiciar para o profissional de educação física e para o professor de educação física oportunidades e um pouco mais de expectativa de futuro, um pouquinho, uma visão um pouco mais ampliada e mais alargada aí das possibilidades de atuação que ele tem. Né? Então, essa é a nossa ação no dia a dia, todos os dias dentro da área da educação física e do esporte dentro do Estado. A gente busca sempre um termo que a gente vem usando bastante. Qual é o esporte que queremos? Qual é a atuação profissional que nós queremos? Então, a gente está trabalhando nessa linha. Tá bom?
Eu vou ficar à disposição de vocês, através do chat ou através das questões que foram lançadas aqui, no caso de alguma dúvida.